Bom dia, gente. Eu estou passando aqui para ler uma parte do livro de Isaías 53, 3, 4. Que fala sobre. Este versículo de Isaías é uma profecia a respeito de Jesus. Foi desprezado e sofreu muito aqui na terra. Esse texto nos lembra na terra. Que há um grande abismo entre Deus e as pessoas. Por isso, para termos paz com Ele, precisamos reconhecer que somos pecadores e que esse pecado nos afasta de Deus. Pecamos quando não somos o que o Senhor espera que sejamos e não fazemos aquilo que Ele quer que nós façamos. Muitas vezes nós pecamos por coisas pequenas, mas pecamos. O pecado é muito forte. Por mais que tentamos, nunca vamos alcançar o ideal de Deus. Nunca seremos perfeitos. Nada que façamos poderá nos dar a salvação. Não. Seguimos chegar até Deus por nossas próprias forças e méritos. Mas o Senhor nos ama tanto que mandou o seu Filho Jesus para cumprir em nossos lugares era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. Em Isaías 53, 4, por meio de Cristo, nós podemos chegar a Deus. Ele perdoa os nossos pecados e assim como Cristo ressuscitou, nós também teremos a vida eterna. Deus fez isto porque nos ama e que tenhamos a paz e a comunhão com Ele. Que por isso Deus fez todas essas coisas, para que nós podemos ter a paz e a comunhão com nosso Deus verdadeira. Só podemos viver uma vida com paz e se tivermos comunhão com o Senhor. Se nós não tivermos comunhão com Deus, nós não podemos ter paz. A nossa paz depende de nós, depende também do nosso Deus verdadeiro. Que sem Ele nós não poderemos ser nada, né? Tivemos a paz, comunhão como Ele quer. Se você crer que Jesus morreu por você, então poderá viver em paz com Deus. Quando nós cremos verdadeiramente em Jesus, porque Ele morreu, Ele se sacrificou naquela cruz, foi morto, crucificado, sepultado por nós, para que nós podemos sofrer menos. E o nosso sofrimento, Ele pegou uma parte dele, Ele sofreu muito por nós, para mostrar o que nós deveríamos fazer para alcançar a nossa verdadeira salvação. E para nós alcançar a nossa verdadeira salvação, nós temos que ser pessoas humildes, pessoas mansas, pessoas que sigam sempre os caminhos de Deus, porque sem Deus nós não somos nada. Aqui eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele já fez por mim. Eu já passei por muita luta, até tiro eu já peguei na minha vida, mas não pegou, porque Deus, Ele estava sempre comigo, me guardando,
né? Me cuidando. E quando a gente está com Ele, é difícil que as coisas erradas aconteçam com a gente. Então, gente, eu peço, em nome de Jesus, vamos para aproximar mais de Deus. Vamos chegar mais próximo do nosso Deus verdadeiro, que deu seu único filho para sofrer por nós. E mesmo assim, muitas vezes nós não estamos nem aí para Ele. Eu estou aqui para agradecer a Ele por tantas as coisas que passemos e estamos vivos. Estou viva. Para agradecer pela minha família, pelos meus filhos e também para apresentar aqueles que estão enfermos, que tem muitos que estão enfermos, que sejam curados, sejam tratados, sejam libertos. Toda a nossa família, todo o estado do Acre, o Brasil e o mundo, que Deus possa colocar a mão, mas nós temos que fazer a nossa parte. Para que nós podemos fazer a nossa parte, nós temos que estar sempre em comunhão com o nosso Deus verdadeiro. Sem Ele eu não sou nada. Sem Ele eu não poderia estar aqui. Foi Ele que me curou. Gente, eu já tive derrame por 4 vezes. E na última vez foi muito forte. Eu cheguei a ficar completamente morta. Eu ouvia, mas as pessoas não sabiam. Eu não andava, não falava, não chegava. Os meus olhos eram todo tempo abertos. E o meu filho, nesse tempo ele era novo, ele pegou e foi... Ele pegava o violão, e ele já era evangélico, desde criança ele é evangélico, e ele ia tocar dentro do meu próprio quarto. E ali aquela música que ele estava tocando estava sendo gravada na minha mente. E ele não sabia que eu estava ouvindo. Foi muito bom, porque enquanto ele estava ali, eu estava decorando aquelas palavras que ele falava, aquela música, né? E Deus colocou, assim, uma bênção muito forte. E ele me levou para o médico. E quando chegamos no médico, o médico disse assim, ei, como é que você traz sua mãe morta? Irmão, foi duro para mim ouvir isso, que eu estava morta. E eu estava ouvindo. Só não andava, não falava, não enxergava, mas eu ouvia. E o médico disse, sua mãe está completamente morta, como é que você traz sua mãe morta para cá? E naquele momento o médico disse que estava me beliscando. Ele disse assim, ó, tô beliscando ela não está sentindo nada. Ele pegava no meu corpo, no meu rosto, beliscava, mas eu não sentia nem que ele estava colocando nem sequer a mão, porque eu não sentia mesmo, mas eu ouvia. E naquela hora que aquele médico disse que eu estava morta, eu pedi a Deus, meu coração, Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nosso Filho amado que tu deu por nós, não deixa que eu fique aqui nesse hospital. Não deixa que eu fique aqui. Era na pontoclínica, lá do Bosque. Porque eu sei que ele vai me matar, ele vai dar remédio para acabar de matar, para confirmar a palavra dele. Mas a tua palavra é que vai ser confirmada. Me leva para casa. Naquele mesmo momento que eu estava pedindo e na mente assim, para que ele me levasse para casa, o meu filho disse assim, doutor, eu não vou deixar minha mãe aqui. Porque o senhor acabou de matar ela. E ele falou, o quê? Eu já fiz a papelada, vocês, se não deixar aqui, vai ter que assinar o termo. Ele disse, eu assino até 10. Mas minha mãe não fica aqui. Eu vou levá-la para casa. Lá na minha casa vai ter o culto. Lá na minha casa vai ter cura. Lá na minha casa ela vai ser curada. Em nome de Jesus, não sei nem por que eu trouxe ele aqui, porque eu sirvo um Deus vivo. E ele falou, você tem muita fé, né, moço? Ele disse, tenho sim. O senhor sabe, eu já fui cego e Jesus me curou. E esse mesmo Deus que me curou, que eu passei até meus 9 anos de idade que não enxergava direito, tinha muitas vezes que não enxergava nada, Jesus me curou, estou aqui lhe vendo, estou vendo tudo. O senhor está vendo? Esse mesmo Deus vai curar minha mãe. Eu vou lhe dar 3 dias para minha mãe estar curada. Vou levar para casa. Pela fé que Deus está falando comigo, que vai curar ela, em nome de Jesus. E ali eu senti uma alegria dentro de mim tão grande. Eu tinha certeza absolutamente que eu ia ser curada. Que eu já estava sendo curada a partir daquela hora. E ele trouxe para casa. E lá iniciou o culto na minha casa. E lá tinha culto terça e sábado na minha casa. E começou a encher de gente, era muita gente, eu tinha muito amigo, que graças a Deus todo mundo era conhecido. E lotava. E eu, aí sim, fui curada. Para a honra, glória de Jesus. No primeiro dia, senti um pouco de melhora, eu sentia assim, mas não conseguia falar nem nada. No segundo dia, eu comecei a afirmar meu pensamento, quando ele terminou o culto, que eu fui deitar, a minha filha comigo lá na cama, e eu tentando
Eu queria mexer minha mão, eu pensava que se eu levasse a minha mão até meu olho, assim, eu conseguia fechar, fazer assim e fechar o olho. E eu consegui levar a mão até o olho, mas eu não consegui ter força para aguentar e a mão caiu. Mas eu dei duas palavras, enquanto eu não falava nada, e eu disse duas palavras: glória a Deus. E aquele glória a Deus foi assim, com tanta fé, com tanta força, que eu sabia que eu estava sendo curada. E eu fiz um voto no pensamento: Pai, no próximo culto, eu não quero que ninguém me leve, eu quero que tu me leve até a porta da varanda, porque o culto era na varanda. E no próximo culto, se eu conseguir levar minha mão para cima, quando o pastor falar que gostaria de se reconciliar, porque eu gostava de ir para todas as igrejas. Mas eu não faltava, desde criança. E eu vou me afirmar, na igreja que ele estiver pregando, eu quero estar. E eu vou me afirmar em nome de Jesus. E tem mais, eu fiz um voto. Que nós vamos fazer a igreja. E quando, na hora, me levaram, eu não senti ninguém me levando. Mas quando eu dei fé, eu escutei o pessoal gritando, porque eu ouvia, né? Eu escutei o pessoal dizendo: a dona Margarida chegando, a dona Margarida chegou aqui, olha só, ela tá aqui. Rapaz, aí começou o culto e eu vi aquele pessoal numa alegria porque eu estava lá e que eu tinha chegado andando, mas não foi eu que andando não lembro que eu andei. Eu só lembro que alguém me pegou nos braços e esse alguém eu tenho certeza que foi Jesus. Me levou até a porta da varanda para me ouvir a palavra. Foi muito forte aquela palavra ali. Foi muito forte. E na hora que o meu filho perguntou quem gostaria de se reconciliar, sabe o que aconteceu? Eu consegui levantar meu braço esquerdo. E eu consegui de verdade. E naquela hora que eu levantei meu braço, ele se pôs de pé, me colocou de pé, que eu não ficava de pé. E ele me abraçou. E ele começou a orar, todo mundo orando, todo mundo clamando e chorando. E naquela hora que a lágrima dele começou a passar no meu rosto. E eu comecei a sentir o meu rosto. Eu comecei a sentir que algo estava passando no meu rosto. E ali as minhas lágrimas foi derramando. E eu fui melhorando. E foi funcionando o meu rosto totalmente. E eu quero dizer para vocês que logo em seguida eu fui curado. E eu estou aqui, eu fiz um voto com Deus, Pai. Quando eu estava orando, eu já estava falando em casa e tudo orando. E eu falei assim: Pai, eu te agradeço por tanto, porque eu já estou andando, já estou falando, já estou bem. Mas eu quero mais de ti, Pai. Eu quero uma igreja do lado da minha casa. E nesse momento a minha filha ouviu a minha oração. Eu gosto de orar alto, né? Ela ouviu. E ela chegou para de minha mãe, eu ouvi a senhora orando, mãe, a senhora pede coisas que é absurda. A senhora pediu uma igreja do lado da sua casa, mãe. Desse lado aí tem a casa da Lúcia. Do outro lado tem a minha. Na frente tem a rua. E atrás tem a casa do vizinho aí que ele não vai abrir mão. Mas eu quero uma igreja bem próximo da minha casa, eu falei para ela. E vai acontecer isso. Como? Eu digo, Deus proverá. Aí eu ainda falei assim, uma brincadeira com ela, eu disse: você pode doar a sua casa. Eu disse isso. E eu até ri, né? E já aconteceu. Uma semana depois, eu já estava bem, orando e tudo, já andando. Aí ela chegou e disse: mãe, eu tenho duas coisas para lhe falar, uma boa e uma ruim. Eu disse: fala ruim, que a boa eu já sei. Tinha vindo na minha mente que ela ia doar a casa dela. Ela disse: a ruim é que eu vou me embora daqui, vou sair de perto da senhora. Eu disse: deixa eu falar a boa. A boa é que você vai doar a sua casa para fazer a igreja. E era isso mesmo. E ela: sim, mãe, é isso que eu vou fazer. A minha casa eu vou doar para fazer o templo da que a senhora pediu a Deus. Viu como é que Deus faz? E assim nós fizemos. Ela doou a casa dela. Nós conseguimos trocar por uma mais acima, que tinha 2 terrenos, para comprar o terreno do lado, passando só uma casa na outra. E conseguimos fazer a igreja. E hoje tem uma igreja ali
chama quadrangular, foi o que nós fizemos. Mas o inimigo foi tão forte que ele achou que teria tomado a nossa igreja. Nós colocamos o nome quadrangular. E nós era da quadrangular, meu filho era pastor lá. Mas o pastor lá era mais ambicioso do que a gente pensava. E ele queria que o meu filho pregasse política na igreja e ele não aceitou. Ele disse que quem não aceitasse ia ficar sem as igrejas. E se eu disser que ele fez isso, ele veio pegar a chave da nossa igreja. Se ele não sabia nem onde era a igreja, aí foi que ele foi saber. Ele veio pegar a chave da nossa igreja. Ele tomou a nossa igreja praticamente. E nós fomos pregar na rua, nos campos. E com muita luta, fomos para o bosque, para vários cantos, pregando longe de casa, conseguindo prédio para alugar. E Deus começou a mostrar de novo um outro terreno. E nós conseguimos comprar o terreno. Se reunimos a igreja toda e compramos. Cada uma pessoa dava um tanto e nós compramos um terreno aqui do lado da Vigiagra. E aí nós fizemos a nossa igreja com muito carinho, com muito amor. A minha amiga doou o piso da igreja todo. Eu fui ser feliz, orando todas as 5 horas da manhã. Mas infelizmente a nossa igreja foi vendida. Não foi por nós. E hoje nós estamos continuando orando, pregando, mas nós não temos igreja. Meu filho já fez 3 igrejas. Eu não sei se o ministério dele é fazer igreja. E nós não temos nossa igreja própria mais. Mas eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus porque eu estou aqui. Eu posso ir para onde Ele mandar, orar e glorificar o nome dEle. Na minha casa, eu tenho meu ponto de oração. Eu tenho meu quarto, chamo Pequeno Céu, de orar e glorificar o nome de Deus. E eu estou aqui, eu estou chorando. Eu estou lembrando quantas coisas boas que Deus já mostrou na igreja. E hoje nós estamos sem o nosso prédio. Mas Deus vai colocar um outro para nós pregar. Eu confio no nosso Deus tão poderoso. Eu sei que as coisas melhores virão. E que nossa igreja possa se unir, nossa família, toda a família que se espalhou novamente. Que possa se unir, orar e glorificar o nome de Deus. Eu quero dizer para vocês, gente, é muito forte os testemunhos que eu tenho para dar, as coisas que Deus já fez por nós, pela minha vida, pela vida da minha família. E por isso eu peço a vocês, se chegue a Deus, porque quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. Não importa onde nós estamos, o importante é que nós podemos orar na nossa casa, em qualquer lugar. E aqui estou. Eu acabei de chegar. Fui na farmácia, porque meu marido, ele continua tomando remédio. E quando falta essa medicação dele, ele enlouquece, ele não confia o quanto eu confio em Deus. Mas se eu falar para vocês que eu não tomo mais remédio, eu falei com Deus meu e digo, Pai, não foi o remédio que me curou, foi a tua força, foi a tua unção, foi o teu poder. E hoje estou aqui curada, para a honra e glória de Jesus. Eu já tenho mais de 70 anos, mas eu sei fazer tudo. E eu tomo conta da minha casa direitinho. E estou aqui para dizer para vocês, gente, não deixa Deus, por favor. Segura na mão de Deus e vai. E quando a gente segura na mão de Deus, Ele dá mais anos de vida, Ele dá força, Ele dá saúde, Ele dá paz, Ele dá a confiança que nós temos nele para nós sobreviver. E aqui estou. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por tudo que Ele fez por mim. Hoje cedo eu saí para comprar o remédio do meu marido, fui mais minha filha, que eu tenho uma filha que é Deus que me deu nas minhas mãos, uma filha abençoada, que sempre ela faz as coisas para mim. Nós já fomos nas farmácias, compramos o remédio dele, porque ele confia em remédio. Mas eu não confio, eu confio em Deus.
Olha, eu vou dizer, Deus é o nosso Deus e a oração é o nosso remédio. E ore quando você estiver enfermo, que você é curado. Em nome de Jesus. Aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Eu tenho muito testemunho para dar de cura, de pessoas que eu já coloquei a mão e elas foram curadas, porque não era eu, era Deus que estava ali comigo. E assim como Ele curou várias pessoas. Eu só tenho que agradecer. Eu agradeço por tudo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, porque eu estou aqui hoje falando esse testemunho que há tempos era para mim ter colocado. Para as pessoas verem o quanto tu é importante, meu Deus. Eu agradeço em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que todo o estado do Acre, o Brasil, o mundo, seja abençoado por esse Deus tão poderoso. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Amém? Amém.